noite, tudo bem? Obrigada, Nick. Bom, meu nome é Mariana, eu sou farmacêutica de formação, faço parte do time do INSER e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Fast Heroes, né? Essa iniciativa é fantástica, eu particularmente sou apaixonada por ela. É uma iniciativa na qual visa muito é, é, o cuidado, né? O levar o conhecimento à população. Muitas pessoas não conhecem ainda, mas ele é um projeto totalmente aberto a todos os públicos, né? Não precisa estar ligado a nenhuma outra iniciativa, mas é bem importante que a gente sempre pense, né? Para ter o Fast Heroes em qualquer escola, em qualquer cidade, a gente precisa ter um segmento do AVC, do tratamento do AVC muito bem consolidado, né? E a gente vai entender o porquê aí durante a apresentação. Então, para a gente começar aqui, né, da onde surgiu, né? Quem começou a pensar nesse Fast Heroes? O Fast Heroes foi criado lá numa cidadezinha da Grécia, né, na Universidade da Macedônia, no qual alguns idealizadores, alguns professores começaram esse processo em levar o conhecimento para a população sobre o AVC, né? Levando em conta que é a segunda causa de morte mundial, muitas vezes aqui no Brasil a primeira causa de morte, e isso precisa ser mudado por nós, né? Então, e como que isso pode ser feito? Levando conhecimento para a população, né? O que é o AVC, quais são os sinais e sintomas, como que deve ser, a pessoa tem que agir, né? Para onde tem que ir, e o Fast Heroes ele vem casando todo esse processo, né? E por que o AVC? Né? Quando a gente fala em AVC, a gente tem que sempre ter em mente o quê? Que 1 em cada 4 pessoas terão AVC ao longo da vida, né? Então, se a gente olhar dentro da nossa casa, no nosso círculo familiar, né, nosso trabalho, a gente olhar em volta dá até um pouquinho de frio na barriga, né? Que nós podemos ser um a ter AVC ao longo da vida. Tomara que não, mas podemos ter, né? Então, se a gente está em rodas, né? Alguém pode ter um AVC, e aí eu sei o que fazer, né? Com essa pessoa que está tendo AVC, eu sei para onde levar, quais são os sintomas que eu posso identificar isso. Então, isso tem que ser muito bem falado, sempre trazido, né, à tona, para que a gente possa mudar realmente essa realidade, né, de segunda causa de morte. E quando a gente pensa em AVC, essas são as imagens que realmente vêm na nossa mente, né? Ah, antigamente o que falava, né? Ah, a pessoa teve um derrame, ai, morreu, coitada, ficou de cama o resto da vida, e coitado, acabou a vida, né? E realmente, antigamente era isso. Mas a gente sabe que nós hoje, no Brasil, né, no mundo, nós temos tratamento, né? Muitos hospitais hoje já são capacitados para atender esses pacientes, mas muitas vezes os pacientes não chegam até esses hospitais, né? Porque eles não conhecem os sinais e sintomas, eles não sabem como agir, né? Não têm as principais informações. E um dos maiores vilões do AVC é o que é? É o tempo. Então a gente precisa sempre pensar que qualquer sinal de AVC, sintoma que inicie, a gente tem que correr para essa pessoa o mais rápido possível para um hospital qualificado, nunca para uma UPA, porque a gente precisa fazer alguns exames, então tem que ser muito bem ágil nesse primeiro momento. E aí vem o Fast Heroes com a sua missão, né? De educar o mundo sobre os sinais e sintomas do AVC, né? E mostrando a necessidade da ação imediata, né? Da pessoa que está vivenciando isso com o próximo, né? E nada mais do que a gente iniciar isso com as crianças, né? É comprovado já que as crianças é um dos vínculos mais viáveis para que leve essa informação para a população. A gente sempre fala, né? Uma criança com conhecimento é uma família toda também com a sabedoria sobre o AVC, né? Quem tem criança em casa sabe muito bem, né? Que a criança chega em casa e já chega apontando tudo da escola, né? Ai, mamãe, aconteceu isso e aquilo, principalmente as meninas, né? Que falam mais. E isso é o ponto principal, né?
que a Universidade da Macedônia criou, fazendo com que as crianças aprendam esses sinais e sintomas, fazendo com que eles levem para casa esse conhecimento e disseminem realmente a informação. Pensando nisso, foi criado o quê? 3 super-heróis aposentados, são os vovôs. Então, eu tenho o vovô Simão, o vovô Bruno e a vovó Fiona. Esses vovôs, cada um deles tem uma super habilidade, né, que tá aí. O vovô Simão tem um sorriso maravilhoso, ele faz o netinho dele rir, então ele brinca com as crianças. Então, ele é um vovô super engraçado. O vovô Bruno, a gente já tá vendo, né? É o vovô braço, né? Ele é super forte, né? Viril, né? Levanta carro, então ele tem muita força. A maior habilidade dele é realmente a força. E a vovó Fiona, que é a fala, tem uma voz maravilhosa, ela canta, declama poemas maravilhosamente. E aí a gente tem que pensar que isso tudo tem um vilão, esse vilão ele chama Coágulo, e quando ele ataca um desses nossos vovôs, esses vovôs eles perdem as suas habilidades. Então, quando a gente pensa em perder as habilidades, a gente olha o vovô Simão ali com a boquinha torta, caída, não consegue falar muito bem, né? O vovô Bruno perde a força em um dos braços, não conseguindo mexê-lo. E a vovó Fiona, a fala, não consegue mexer os lábios, né? Então, cada um desse vovô, ele mostra como se fosse o número realmente do SAMU, que é o número mágico, né? Então, queda de um dos lados da boca, né? O vovô perde a força no braço. Por que o braço equivalente ao 9? Quando a gente vai verificar a força dos braços, né? Alguns exames que os médicos fazem, principalmente, né? O NIH, ele ergue os braços e conta até 9, né? A pessoa que está tendo AVC com a perda de força, ela não consegue ficar 9 segundos ali com os braços erguidos. E a vovó não consegue mexer os lábios, né? Ela não consegue falar, fala enrolada. Então, esses 3 sintomas, eles equivalem a 89% dos AVCs. Então, 89% de todos os AVCs que acontecem, eles apresentam desses sintomas. Então, por isso que é tão importante que a gente saiba realmente identificar esses sintomas para que tenha uma ação rápida para a gente poder tratar esses pacientes. E aí tem o netinho Tiago, que ele se torna um super-herói. Por quê? Porque ele tem um superpoder, que é o tempo, né? E claro, o conhecimento, ele conhece o número mágico, ele conhece o número do 192, do SAMU, e ele não perde tempo ligando para o SAMU quando ele vê um dos vovozinhos dele tendo um AVC, qualquer um desses sintomas. Então, aí a gente nasce um super-herói. E quando a gente leva o Fast Heroes para as escolas, é isso que a gente faz as crianças se tornarem, né? Os heróis, né? Os heróis dos avós, dos professores, né? Dos pais. Então a gente já começa levando isso para eles se tornarem super-heróis, porque as crianças adoram, né? Falar de heróis, Homem-Aranha, Batman e por aí vai. E aí a gente traz eles para essa parte lúdica, né, mostrando que eles também podem ser um super-herói e salvando a vida de quem eles mais amam. E aí, o conteúdo programático, que é muito bacana também, sempre a proposta é em 5 semanas, né, cada semana vai falar sobre um super-herói, a primeira semana vai dar o contexto geral, vai apresentar todos os heróis e o Tiago. Na segunda semana vai falar do vovô Simão, e aí vai mostrar o vovô Simão brincando com o neto, né, ele bem, e depois o vovô Simão sendo atacado pelo vilão Coágulo, e o que que o Tiago pode fazer para salvar esse vovô. Na terceira semana, o vovô Bruno, mostra também o vovô Bruno treinando musculação, brincando com o neto, e também quando o vilão Coágulo ataca ele, o que que é preciso fazer, o que que o Tiago faz para salvar esse vovô. Na quarta semana, vovó Fiona, leva o netinho a tomar um sorvete, começa a cantar, né, aquela voz maravilhosa, e de repente ela pode ser atacada pelo vilão Coágulo, e o que que acontece, né? E o Tiago, ele consegue salvar também a vovozinha. E na última semana, a gente fala, relembra todos os vovôs, né, de todas as histórias de todas as semanas, e fala do Tiago, mostrando que ele é muito rápido, né? Então a gente não pode perder tempo quando conhece os sinais do AVC e o que que deve ser feito.
E aí é falado sempre o 92 para as crianças saberem que isso é um número mágico, né, que é o ponto mais importante ali do trabalho a ser desenvolvido. Com todo esse processo, nós do INSER, a gente, né, ajuda a capacitar os professores, então são mais de centenas de professores capacitados, principalmente no Rio Grande do Sul. Nós temos parceria com várias cidades, várias escolas, que fazem esse projeto se tornar realidade, né. E quando a gente tem professores capacitados, engajados, são novos heróis também que estão sendo criados ali, né. Crianças fazem parte do processo, eles adoram, porque é bem muito lúdico, né, então toda a cartilha tem brincadeiras, desenhos para eles pintarem, a máscara para eles, né, fazerem parte realmente dessa do super-herói ali, da parte lúdica, e é muito bacana, vocês podem ver aqui nas fotinhos, é muito legal. E isso eles levam para casa, né, imagina, uma aula de aventura para essas crianças, eles chegam em casa contando, né, então são famílias orientadas, né, sobre o AVC, e aí que a gente consegue ver realmente a um passo à frente, né, para a gente poder salvar mais vidas, levar mais saúde para cada família ali orientada. E para a gente fechar, eu trouxe aqui um vídeo, vou passar aqui para vocês, só para a gente entender um pouquinho sobre o Fast Heroes, é um vídeo de introdução, espero que vocês gostem. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição, vamos conversar sobre isso. Não sei se vocês já conhecem o projeto,